Se você vai fazer o Enem esse ano, você precisa parar e responder as questões por interpretação. Me chamo Calado, sou formado em Geografia pela Universidade de Pernambuco, criador de técnicas e estratégias e fera em acertar as questões por habilidades e competências. Talvez você já tenha ouvido por aí fora, meu fera, que as questões do Enem é interpretativo. Para você acertar as questões de ciências humanas, você precisa ser muito bom em interpretação. A grande verdade, meu fera, é que essa galera não sabe sobre a realidade do Enem, não estuda a prova e não fazem a prova ó, há muito tempo, há ano-luz, desde que vovó sarrava. E olhe que já faz bastante tempo, tá? Eles só se preocupam em entupir você de conteúdo. E é claro, é muito mais cômodo dizer que as questões do Enem é interpretativo porque joga toda a responsabilidade de errar em você. Nesse vídeo, eu separei 3 etapas para você seguir quando você estiver respondendo uma questão na prova do Enem. Primeiro passo, ative o comando da questão. Nessa questão 51 da prova de 2021, a prova branca, a gente vai tentar identificar o comando. O comando, ele se apresenta no enunciado. Então veja só o enunciado dessa questão. As transformações na superfície terrestre, vírgula, conforme descrita no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico. Eu já identifiquei o comando aqui. Claro, a gente vai precisar ler o texto, porque ele está dizendo conforme descritas no texto, ou seja, conforme exemplificado no texto, conforme mostrado no texto, tá? Compõe o seguinte processo geomorfológico. Então, eu já sei que é uma questão de geografia física. Eu já sei que isso daqui pertence à competência 6, da área 6, ou seja, a habilidade 30, tá? Então, eu vou lá para o texto porque ele me pediu algo que foi descrito no texto para eu identificar. Desde os primórdios da formação da crosta terrestre até os dias de hoje, as rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas. Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água, vento e gelo a toda a superfície terrestre, acionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportadora, são depositados nas regiões mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos. Leis, Geologia Geral, São Paulo, Editora Nacional de 1989. Um texto muito básico aqui, eu entendo e eu compreendo que está falando sobre a rocha, sobre o processo geomorfológico. Perfeito. E aqui eu apresento para você a segunda etapa. Lê o texto identificando as palavras-chave. Quando eu olho para esse texto, eu já identifico de cara algumas palavras-chave que vão compor a minha questão. Então, por exemplo, as rochas são formadas. Então, que me indica um processo. Se algo está em formação, também é processo. E veja, eu já faço o link com o comando, o seguinte processo geomorfológico. Que processo é esse? A formação rochosa, né? Ou seja, a formação das rochas. E ele vai dizendo, ó, que são continuamente destruídas. Então, dentro desse processo, há uma destruição. Gente, aqui eu já conseguiria marcar a alternativa e saber qual é essa minha alternativa, tá? Qual é a alternativa correta. Mas vamos terminar de ler só para você entender. Os produtos resultantes da destruição, ou seja, depois que a rocha é destruída, há um resultante ainda, há um produto que resta, que sobra, que resulta. São transportados pela água, vento e gelo e toda a superfície terrestre. Gente, é algo que acontece e sempre vai acontecendo desde os primórdios. Ele diz aqui no início, ó, desde os primórdios da formação, isso acontece. E esses produtos resultantes faz parte de um processo que vai acontecendo, né, palativamente, ó. Então vai acontecendo o quê? São transportados pela água, pelo vento, pelo gelo e toda a superfície e vai acionando assim calor. Gente, de boa, eu nem precisava mais continuar nessa questão, porque eu já sabia que isso daqui nada mais é do que o ciclo sedimentar. Primeiro, eu entendo que as rochas sedimentares que são mais degradadas, são mais fáceis de se degradar, e elas se degradam, né, as rochas, principalmente por causa dos fatores químicos, físicos e biológicos. Isso aqui você estuda desde o 6º ano do teu fundamental. Ah, Calado, mas eu não lembro das aulas do meu fundamental, eu nem sequer lembro das aulas do conteúdo infalível do professor. É aqui exatamente aonde entra a minha terceira etapa para você, da minha técnica CTA. Comando, texto e a ação. Quando você pega essa questão aqui,
você precisa ter uma atenção para a ação, destravar os códigos das habilidades. Então, aonde é que entra as habilidades aqui? Você entende que essa questão está falando de natureza, que está falando dos processos naturais, que está falando sobre o processo de formação, onde essa formação vai acontecer desgaste de rocha, onde esses desgastes vão acabar, vão terminar e resultar em um processo de regeneração da própria rocha, né? Ou sendo, podendo formar pacotes rochosos, ou seja, termina esse processo de degradação e ela se torna novamente um pacote rochoso, ou seja, se torna uma rocha novamente. Gente, linkando tudo isso, né, indo para ação, destravando a habilidade, eu consigo identificar que a minha alternativa seria a letra A, ciclo sedimentar. Agora que você descobriu essa técnica, que é conhecida pelos meus feras e que eu utilizo e os meus feras utilizaram nas últimas edições do Enem, que se chama CTA, comando, texto e ação. Você precisa identificar o comando, você precisa analisar as palavras-chave, identificar as palavras-chave e você precisa partir para a ação, destravar as habilidades que são encontradas normalmente nas alternativas. Existe um padrão na prova do Enem, existe um padrão nas questões de ciências humanas. Então, quando a gente não encontra as habilidades nas questões, a gente pode encontrar a própria habilidade num comando. Então, esse padrão são construídos a partir das questões. Então, existe um tipo de questão, a habilidade vai estar na alternativa, existe um outro tipo de questão que a habilidade vai estar no comando. Isso tudo eu entrego a partir de técnicas, tendo uma boa estratégia dentro do método DC. Você precisa pegar tudo isso aqui que eu ensinei para você agora e começar a aplicar nas questões, nas resoluções de questões. E se você for um fera mais avançado, estiver dentro do método DC, você precisa começar a responder os simulados. Lá dentro do método DC, na plataforma, na comunidade dos feras, você tem um simulado que ele acontece sempre aos domingos. É um simulado que ele é autoral, simulando de fato a prova do Enem, tá? Eu trabalho dessa forma. Pode acessar isso aqui dentro do método DC para fazer os simulados autorais. Esses simulados eles são elaborados em cima da matriz de referências, utilizando as habilidades e competência. Então, a gente simula e de fato você é monitorado durante toda a tarde do domingo fazendo a prova. E o mais legal, logo depois disso, você tem uma correção ao vivo com calado de como responder aquelas questões, sem falar que todas essas questões elas ficam armazenadas dentro da plataforma, separada por uma playlist, cada questão, para que você vá direto e você sanar todas as dúvidas que você tiver sobre essa habilidade e competência. Você já é um fera do método DC e está dentro da comunidade, aproveita já essa oportunidade para você já ir treinando, tá? Se você ainda não é e deseja ser acompanhado por mim, fera, para fazer o Enem, aplicar técnicas, ter um direcionamento claro sobre as questões do Enem por habilidades e competência, a chance de você está na descrição. Você pode clicar no link das descrições que eu deixei disponível para acessar o método, ou você pode me procurar nas redes sociais vizinhas, tá? Vai ser um prazer te acompanhar e te levar aos 700 mais em ciências humanas por habilidades e competências. Te encontro lá.